Olha, o chefe de cozinha e professor de gastronomia, Danilo Galhardo, vai preparar um dos doces mais apreciados na América do Sul. O alfajor. É isso, chefe? Bom dia! Bom dia, Daniel. Muito obrigado por ter me chamado novamente aqui. Hoje eu vou fazer uma receitinha para vocês, que é uma maravilha. Vou fazer hoje alfajor. Quem já foi na Argentina conhece, né, os alfajores doces, e aqui no Brasil não é tão comum. E hoje eu vou trazer uma receita super simples, super fácil de fazer, que vocês vão adorar. Vamos começar, primeiramente, colocando manteiga, cerca de 3 colheres de sopa de manteiga. Só que a manteiga é no que a gente chama na gastronomia de ponto de pomada. Olha como ela fica parecendo realmente uma pomada. Por quê? Porque fica muito mais fácil da gente manusear. Não precisa derreter, não precisa colocar ela fria. Ela na temperatura ambiente já tem esse aspecto. Vou colocar aqui amido de milho. Misturo bem. Nosso amido na nossa manteiga em pomada, o açúcar, cerca de 3 xícaras e meia, vai uma bela quantidade de açúcar porque é uma massa super doce. Misturamos direitinho. Agora vem um chocolate meio amargo, porque olha a quantidade de açúcar que a gente coloca. Se a gente colocar chocolate ao leite, vai ficar bem doce. Eu particularmente, eu gosto, né, de produção bem doce, né, que eu sou como se fosse uma formiguinha. Mas tem gente que não gosta, né, fica com aquele, ai, nossa, que doce que tá. Eu costumo colocar o chocolate meio amargo. Vou colocar cerca de 30 ml de água. Vou colocar também a quantidade de meio ovo. Ai, nossa, mas como que eu vou saber para colocar meio ovo, não é? Olha, é simples, ó, aqui tem um ovo batido. E eu calculo mais ou menos, lembrando que um ovo tem entre 50 e 60 gramas, eu calculo mais ou menos a metade que tem aqui no ramequã, aqui no meu recipiente. Coloquei meio ovo. Vou adicionar 5 gotinhas de essência ou extrato de baunilha. E agora sim eu vou fazer como se fosse uma massinha líquida. Olha como ela já vai ganhando forma. Ok? Vamos entrar com a parte da farinha de trigo. Cerca de 4 xícaras, 3 xícaras e meia, 4 xícaras, ó. E vou peneirar. É muito importante que se peneire farinha de trigo ou qualquer farinha, por quê? Porque fica alguns gruminhos, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar, ó. Isso aqui tava na farinha e ele não se desfaz. Quando a gente assa, fica aquele gruminho no dente. Na peneira, fica tudo aqui bonitinho, alguma pedrinha, alguma coisa. Coloquei a farinha. Fermento químico, que é o fermento de bolo, e vou agregar bem a nossa misturinha, a nossa mistura de manteiga, de amido, de ovo, nossa mistura mais cremosa. E vamos formar uma massa lisa, incorporando bem os ingredientes. Se quiser misturar na mão, não tem problema, até aconselho a misturar na mão. Só que aqui fica mais fácil para vocês verem como fica a nossa massa. E ela fica exatamente assim, ó. Nesse aspecto de creme, né? Ó, nesse aspecto. Fica parecendo aquela massa de coxinha que a gente dá uma cozinhada no fogão para finalizar, né? Fica parecendo aquela nossa massa de coxinha. Tranquilo. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa massa e colocar no freezer durante uma meia hora. Para quê? No freezer ou na geladeira de casa. Para ele firmar. Lembrando que a manteiga ela é uma gordura que, quando está muito frio, ela endurece.
Quando está muito quente, ela fica, ela dissolve, não é? Vou lá, coloco na geladeira. Coloquei aqui na geladeira e aqui eu tenho uma massa. Eu enrolei ela no plástico filme, porque fica mais fácil, ela fica muito mais compacta. Olha só. Olha a textura daquela nossa massa. Agora a gente vai abrir para cortar, para dar forma aos nossos alfajores. Vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo. Lembrando que essa massa aqui, ela fica um pouquinho grudenta. Se você não polvilhar com farinha de trigo, é capaz de quando você for abrir com rolo, ela grude. E aí, gente, vira um caos na hora de tirar. Ó, coloquei aqui. Deixei ela bem compacta. Passo aqui na farinha de trigo dos dois lados. Venho com o rolo. Não precisa bater na cabeça de ninguém com esse rolo aqui, tá? O meu aqui tem até umas marcas. Não, mentira. Ó. E a gente abre de um lado. Bem farinhado. Abre do outro. Jogar até mais um pouquinho de farinha. Abre do outro. Numa espessura de mais ou menos meio a 1 centímetro. Por quê? Porque lembra que tem o fermento? O fermento vai fazer com que ela dê uma crescidinha. Ó. Abri bem a massa. Aqui. E agora, com o auxílio de um aro, nós vamos cortar a nossa massa. Ó, fica mais ou menos de 1 centímetro, meio centímetro, vai a critério de vocês. Quanto mais grosso, a massa vai ficar mais fofinha. Quanto mais fino, ela tende a ficar mais quebradiça, ok? Mais estruturada. Aqui a gente vai cortar quantos der, mas essa receita, ela tem um rendimento de pelo menos uns de 12 a 14 alfajores, dependendo do diâmetro que você corta e também o quanto você abre a massa. Quanto mais fino, mais alfajor vai render para você. Ó, aí eu tô colocando aqui na minha redinha de silicone, ok? Ele ajuda bastante porque não precisa untar, ele não precisa untar. Mas se você não tem em casa, você pode simplesmente pegar ou papel manteiga ou alguma forma bem untada com manteiga e farinha e colocar no forno. No forno, a gente coloca durante 6 minutos, isso mesmo, 6 minutos a 210, 220 graus. Quando a gente colocou, a gente tira do forno e vai ficar nessa forma aqui, nessa estrutura. E agora vamos finalizar o nosso alfajor. Com o quê? Com o tradicional doce de leite. Na Argentina eles gostam muito do doce de leite, gente. É impressionante, lá parece que eles tomam uma madeira de doce de leite, tanto que eles gostam. Ó, vamos colocar aqui, mostrar pra vocês como que a gente vai rechear. A gente coloca uma quantidade no centro. Quem gosta bastante de doce de leite pode colocar mais. E vamos fechar ele aqui, ó. Certo? Ele fica bem recheado. Vamos fazer mais um para vocês verem direitinho. Ó, colocamos uma quantidade no meio, uma boa quantidade de doce de leite. A gente coloca a outra bolacha aqui em cima e ó, fica bem recheado, tá vendo? Olha só, essa bolachinha ela tá mais fininha e ela fica numa estrutura boa. Tudo bem. Aí a gente vai fazendo, vamos recheando. Em uma boa quantidade. E vamos finalizar no nosso chocolate.
Simples assim. Aqui eu tenho aquele chocolate de doce, aquele chocolate fracionado, que a gente chama, que ele tem mais gordura, ou seja, ele vai dar o ponto mais crocante pra gente. Pego ele, mergulho o alfajor, passo pelo chocolate e ó, como ele fica. Tiro o excesso. Minha mãe, ela faz muito aquelas uvas, aqueles morangos no chocolate e fica nessa... Eu peguei até o chocolate dela, viu, gente, pra fazer aqui. Ela quase quis me matar, né? Mas tudo bem. E fica aqui, ó. Bonitinho, eu coloco aqui, mergulho mais um. E você vai mergulhando. Pode chamar a família inteira para mergulhar alfajor aí na sua casa. Olha só, o importante é que saia, que tire o excesso. E coloque aqui. Pronto, vou colocar mais um. Mergulho bem. Ah, mas só tem chocolate, né? O chocolate preto não. Você pode fazer com chocolate branco, você pode misturar. Pode colocar chocolate branco e chocolate preto sem nenhum problema, gente. Ó. Mergulhei mais um. E assim vai. Daniel, muito obrigado. Quando precisar de mim, pode me chamar, que eu sempre vou trazer para vocês uma receitinha fácil, simples e gostosa pra gente fazer. Muito obrigado. Obrigado, chefe. Você vai deixar os alfajores aí, né? Isso, que bênção, que bom. Legal.